essa coisa das gerações, o que me chama a atenção é que cada geração tenta corrigir o que ela percebe como os erros e defeitos da geração precedente. A gente está sempre buscando. Eu achava, por exemplo, o meu pai acomodado politicamente, muito conservador, muito tradicionalista. Eu virei trotskista. Foi a minha maneira de responder. Eu fui militante trotskista na clandestinidade, fui preso, ele nem soube. Fui preso na evasão da PUC, não foi uma coisa grave, não fui torturado nem nada, mas... Meu pai também. Também, pois é, somos contemporâneos. O meu filho, Joel, ele teve uma educação arreligiosa. Nem foi batizado, a questão... A gente nunca impôs qualquer tipo de pressão. A certa altura, adolescente, ele pediu para ser batizado. E eu achei o máximo. Eu falei, que bacana que você escolheu, vamos organizar. Fez um mestrado sobre Tomás de Aquino. Uma das minhas grandes lacunas de formação. Parte religiosa. Total. E ele foi escolher justamente porque em casa a gente falava de filosofia grega, de latinos, de iluminismo. Falava mesmo, professor? Falava. Porque na minha casa as pessoas têm a expectativa que a gente discutia Nietzsche no café da manhã, assim. E isso nunca foi uma realidade tão próxima. Você era teve conversa, era conversa. A minha ex-mulher, inclusive, achava que eu exagerava na dose. Que eu incutia uma certa angústia. Talvez a coisa da religião tenha um pouco por aí. Sim. Né? Ele foi buscar algum tipo de resposta. A gente não teve uma educação religiosa em casa, só por parte dos meus avós, assim, mas era uma escola que talvez tinha um componente católico, a minha formação, e eu fiz primeira comunhão como a gente se forma no pré-primário, assim, como parte do conceito, mas nunca... Ritual, né? Ritual, mas nunca busquei isso. Então você teve essa preocupação de colocar... Não era uma preocupação, era o que era você natural. Era natural. Eu estava estudando isso e falava, olha que coisa legal, que interessante, o que você acha? E ele tinha palpites que eu ficava, às vezes, surpreso. Eu falava, puxa, eu não tinha pensado, Joel, que legal que você falou isso. E tal. Era parte do cotidiano, assim, da conversa dentro de casa. Talvez eu tenha pesado um pouco a mão, como a minha ex-mulher, a Cris, achava. Sim. E isso levou depois para uma reação que foi um catolicismo assim bem ortodoxo. Né? Ele teve esse momento? Teve. Fez mestrado na filosofia da USP em Tomás de Aquino. Aí eu tive que estudar um pouquinho para poder conversar. Depois eu soube uma coisa incrível que ele não me contou na época. O Tomás de Aquino, 2 anos antes de morrer, teve uma experiência mística avassaladora e declarou que tudo que ele tinha escrito era palha, perto da contundência da iluminação que ele teve. Foi uma virada no cristianismo em que se transitou de um cristianismo muito racional, buscando síntese, Aristóteles e escrituras, para um cristianismo de raiz mística, em que a raiz da fé, o elemento sustentáculo da fé é a experiência mística, de Teresa d'Ávila, de outros, né, que houve uma mudança de centro de gravidade da fé. A fé tomista, muito racionalizada e calcada em doutrina, perdeu força relativamente a uma fé calcada em momentos epifânicos de experiência mística. E o próprio Tomás de Aquino viveu essa passagem. Mas isso tinha a ver com algum uso de substâncias, assim, essas coisas? Não, a Teresa d'Ávila também teve isso. Os relatos de experiência mística, dos místicos, que eu trabalho aqui no livro, é o presente absoluto. São momentos de eternidade, em que você toca uma transcendência epifânica, breve, mas que ilumina para a vida. Você passa por uma... Tem gente que busca isso com drogas. O uso de substâncias psicoativas, alucinógenos, pelo menos para alguns, né, é uma busca de espiritualidade. Tem uma...
eu já vi a sua entrevista no Bial e eu já vi outras entrevistas dele de uma busca nessa fase da vida que vocês estão por isso. Até nas pesquisas com psicodélicos, eventualmente até das raízes brasileiras, aqui com ayahuasca e outras coisas assim, para ter esse momento. Isso já vem lá de trás. Já vem lá e está nas religiões ancestrais, né? Toda religião ancestral tem alguma substância que é facilitadora de uma transcendência e de uma experiência que está para além do mundo sensível e prosaico da vida comum, né? Tem muitos caminhos para isso. O uso de substâncias é uma possibilidade. Não funciona para todo mundo. Para mim não funciona. Eu não me dou bem com esse tipo de coisa. Mas com a arte, para mim, talvez o que mais me aproxime do presente absoluto, que é uma das modalidades de eternidade, é a música. A música. Mas você não toca nada? Não, mas eu realmente me transporto para um universo paralelo, muito mais perfeito e harmonioso e belo e iluminado do que esse nosso universo da narcose digital. Tem um filme da Pixar, não sei se você já viu com seus netos, chama Flow, né? Que é justamente sobre esse momento em que o personagem ele morre, né? E ele consegue acessar o mundo dos espíritos porque ele era um músico de jazz e ele entra no momento que ele está tocando naquele espaço de flow. Então ele sai do corpo dele e tem contato com esse campo que dizem que é o campo da tal pseudociência também, da constelação familiar. Não dá para caracterizar como pseudociência. Tem experiências de quase morte. O Ernest Hemingway, romancista americano, na Primeira Guerra Mundial, adepto a substâncias? Não, ele não usou substância. Não. Hemingway, essa experiência dele, ele era motorista de ambulância na Primeira Guerra Mundial. Ah, sim. Ele foi atacado na guerra, naquela guerra horrorosa, né? Ele teve uma experiência de quase morte. Ele é ateu, autodeclarado ateu. E ele relata o seguinte: quando eu estive morto, dado como morto, foi como se a minha alma fosse um lenço de seda que estava no meu bolso. Ela saiu do meu bolso, ficou flutuando em cima do meu corpo. Eu me via morto, ouvia a guerra, via os movimentos. E quando eu fui recuperando a consciência e os meus sinais vitais voltaram, foi como se esse lenço de seda viesse se encaminhando e de repente ele se encaixou de novo no meu bolso. Isso ele relata em cartas para familiares, para amigos, e depois ele elabora literariamente em personagens que têm experiências de quase morte. E ele é ateu, mas ele relata o que ele viveu em breves instantes em que ele esteve praticamente morto. Ele não chegou a estar do outro lado, né? No país ignorado do qual nunca ninguém voltou. Mas ele roçou e viveu uma experiência de quase morte, que é muito recorrente. Hoje já tem uma coleção de amostras e de relatos muito diversificada de experiências de quase morte. Então, é o contrário do apagão, dos que acreditam que a morte é o nada. É uma iluminação, uma plenitude, um encantamento que muda a vida da pessoa. Ela perde muito do pânico da morte. Os valores são repensados, a pessoa se transforma quando passa por isso. Muitos que têm religião dão a isso um colorido de acordo com a sua religião, mas não é uma experiência intrinsecamente religiosa. É uma experiência mental ignorada, não se sabe muito bem a neurofisiologia disso, mas deve ter, mas que dá um contato aparente com uma dimensão suprassensível, transcendente, que não é a nossa vida comum. É tudo percepção, né? E eu gostei muito do que você falou, dar um colorido da religião, porque é a forma racional de explicar aquilo. Você explica para você mesmo, você conta uma história. Mas não é necessariamente. Tem relatos de experiência de quase morte muito antigos, do passado. Sim. Tem provavelmente pessoas que se tornaram profetas e líderes religiosos, viveram epifanias ou situações desse tipo. O exemplo mais impressionante de presente absoluto que está no livro, que eu pesquisei, é o Dostoiévski.
a aura pré-epilética. São poucos segundos que precedem a convulsão. E que ele, como ninguém, descreve em detalhe a grandeza, a contundência, o arrebatamento, a força, a luz, a harmonia, a plenitude. E ele termina dizendo: por esses poucos segundos eu trocaria minha vida. Um sentimento de plenitude, de eternidade, pelos quais ele relata, ele trocaria sua vida. Imediatamente antes do ataque. É uma aura pré-epilética. Existem experiências, né, indígenas brasileiras que têm a ver não só com ayahuasca, mas principalmente da questão do, não sei se era o veneno do sapo, alguma coisa assim, que induz justamente esse movimento, que é um momento de quase morte, assim, que seu coração para, né, dizendo popular, Pedro, você vê assim. como o equilíbrio do que a gente chama realidade é tênue. É super tênue. Um tiquinho de nada de uma substância no cérebro muda totalmente a percepção do que é real, do ser. Então, o que a gente tem contato é muito pouco, e está calcado num equilíbrio muito caprichoso da evolução. Os nossos sentidos são frutos de uma evolução muito caprichosa. Outros animais têm percepção de realidades que estão totalmente fora do nosso aparelho perceptivo. Mexe 1 miligrana de psilocibina no cérebro, transfigura, total. O mundo é outro e não está imediatamente acessível num estado de sobriedade. Isso, no mínimo, recomenda humildade. O que os nossos sentidos nos facultam saber, e a ciência, com todo o seu aparelho mais sofisticado concebível, nos facultará saber, é muito pouco diante de um universo infinitamente complexo. É muito pouco. No mínimo, humildade. Humildade. Professor, agradeço demais, Eduardo. Parabéns. Sei lá, não sei nem como terminar esse papo. Muito obrigado mesmo. Alegria disso. Não, alegria apenas. Eu vou ter que terminar esse papo, porque a minha próxima pergunta era a partir dessa última declaração sua, eu acho que daria outra hora de papo, mas era sobre o livre-arbítrio, né?